Boa boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Kátia Luciana Pereira, sou professora e subcoordenadora de língua portuguesa aqui do Colégio Bandeirantes e sou uma dos integrantes da comissão Banhos de Racismo, que é uma comissão mista aqui na escola, formada por professores, funcionários e alguns responsáveis, algumas famílias. E desde o final do ano passado, o Band começou uma parceria com a Inaperê Consultoria, justamente para a gente trabalhar de maneira ainda mais, ainda mais consciente, ainda mais consistente com as questões étnico-raciais. E nós vimos desenvolvendo vários trabalhos ao longo desse ano, com os professores, com os funcionários, com as orientadoras educacionais. E agora chegou a vez de a gente fazer um trabalho um pouco mais perto também com as famílias. Então, estamos começando hoje um ciclo de 4 encontros, 2 online e 2 presenciais. Vocês já receberam a programação completa, depois a gente reforça. E a gente começa hoje com o primeiro ciclo, o primeiro encontro. Então, estão aqui presentes o Léo Bento e a Dedé, que são os nossos parceiros, né, da Inapirê, e também uma convidada, Marília, e eles vão poder falar melhor sobre isso. Pode começar. Obrigado, Kátia. Então, assim como a Kátia, né, nos apresentou, a Naperi é uma consultoria na área de diversidade. A gente trabalha já com o Band ao longo desse ano. E para esses encontros que a gente vai fazer, que são 4 ao total, a gente decidiu convidar a Marília, né, que a Marília Fraco, a nossa parceira e especialista em um dos temas que a gente vai abordar hoje, né? Então, eu vou pedir licença a vocês aqui para poder compartilhar a minha tela e para poder já ir falando um pouco, né, sobre o que a gente vai discutir. Vocês já conseguem ver, né? A minha tela? Ok? Beleza. Então hoje o nosso primeiro encontro, né, ele vai ser sobre branquitude e educação antirracista, né? E a gente convida a Marília, né, justamente porque a Marília é doutora em psicologia da educação pela PUC São Paulo, né? Ela é orientadora educacional, estudiosa das relações étnico-raciais, com ênfase na branquitude, né? Então, se o nosso tema é branquitude, a gente chama, né, uma profissional da área, né, especializada na área, para tecer é, um trabalho de formação, né, que é o que a gente está se propondo a fazer hoje. Mas antes de passar a palavra para a Marília, eu vou me apresentar também, vou falar um pouquinho da Dedé e a gente dá continuidade. Então, eu sou o Léo Bento, né, eu sou doutorando em História da Educação pela PUC São Paulo, bolsista CNPq, pesquisações afirmativas para crianças negras em escolas da rede privada de São Paulo e sou consultor e palestrante pela Inaperê. E a Dedé, que é minha parceira, né, na Perê, ela é educadora há aproximadamente 35 anos, graduada em pedagogia também pela PUC São Paulo, então vocês estão vendo que é um pool de PUCianos aqui agora, e ela atua na formação de professores e palestrantes e presta consultoria também pela Inaperê. Bom, Marília, é com você, por favor. Boa noite. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês esses momentos. E eu gostaria, pode passando, Léo, por favor, que a gente iniciar com algumas reflexões, que eu acho que é importante que a gente leve essas reflexões também ao longo da nossa vida, quando a gente se pega com alguns vieses ou alguns pensamentos que podem enviesar nossas atitudes, nossas ações, né? Em quais momentos da sua vida você foi beneficiado por algum privilégio? Eu acho que esse é um ponto importante, tá? E para as pessoas brancas que estão aqui, o que a gente vai falar hoje não quer dizer que as pessoas brancas não passem por dificuldades ou por sofrimentos ou por algumas outras questões, mas é que a cor da sua pele
não dificultou mais o acesso ou algum tipo de dificuldade, tá? Então a gente não entra com uma visão de não pensar ou não considerar que existem dificuldades, tá? Mas é considerar que a cor da sua pele te traz alguns acessos, alguns privilégios, né? Então, é importante a gente pensar em quais momentos a gente já foi beneficiado, as pessoas brancas que aqui estão, por algum privilégio. Outro ponto que é importante, né? Se você acredita que o esforço individual ele é suficiente para garantir o sucesso, independentemente das condições sociais ou raciais. Ah, não tem ou não consegue porque não se esforça, né? Será mesmo que as pessoas não conseguem somente porque não se esforçam? E aí eu vou entrar no finalzinho da minha fala com um pouco dessa discussão, tá? E como que a gente pode tornar a nossa sociedade mais equânime? E aí é nesse momento que eu vou passar o bastão para o Léo trazer as reflexões dele, tá bom? Por favor, Léo. E por quê, né, estar aqui num ambiente escolar e falar sobre branquitude? Um primeiro ponto é que a gente não vai falar contra brancos ou só de uma pessoa branca, tá? A gente vai pensar sempre a branquitude como um sistema, tá? Um sistema de privilégios em que nós estamos inseridos, tá? Então não é contra e não é de uma pessoa, mas sim de um sistema que beneficia, né, as pessoas brancas, que estrutura a nossa sociedade, que traz uma estrutura de poder mesmo para as pessoas brancas, tá? E muito importante, eu sou uma educadora há 20 anos, e muito importante esse espaço, porque quando escola, família e comunidade se juntam, a gente tem um espaço potente de transformação, né? E transformação é o quê? É transformar a nossa ação. Então, às vezes, a gente já tem alguma ação antirracista cotidiana, mas a gente pode transformar ainda mais essa ação. Tem um provérbio africano que fala assim: se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em conjunto. E eu acho que é essa oportunidade que a junção de Inaperê com o Band traz para vocês e para a gente também. Porque toda vez que eu saio de um momento como esse, eu também saio transformada, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente troque, sempre abrem novas caixinhas de conexões, novas reflexões. E eu gostaria que isso chegasse em vocês também, certo? Por favor, Léo. Que é branquitude, né? Se a gente for parar para pensar como um sistema. Quem tem acesso? Como são as abordagens policiais, por exemplo, se a gente for comparar pessoas brancas e pessoas negras? Se a gente for olhar dentro da política, quem são as pessoas que estão ali em maior representatividade? É na mídia, por exemplo. Loja de brinquedo. Parou para olhar a parte que tem as bonecas? Então, eu estou trazendo essas reflexões aqui, por favor, Léo, porque branquitude, se a gente está entendendo como um sistema e a gente está falando de privilégio, que foram as perguntas que eu trouxe, a gente está falando de privilégios materiais, privilégios históricos, privilégios simbólicos, objetivos, subjetivos, institucionais, uma gama de privilégios. E eles se traduzem, né, na questão, por exemplo, da representatividade na mídia, no espaço de poder. Quando pessoas brancas em paradas policiais, por exemplo, como que é feita essa abordagem policial com uma pessoa branca ou uma pessoa negra? O acesso mais facilitado à educação, à saúde, a emprego. Não, a pessoa branca não necessariamente é constantemente lembrada da cor da sua pele ou da sua pertença racial, né, como uma pessoa branca. Porque para a pessoa branca, como hegemônico,
como sendo um padrão, a norma, quem tem raça é o outro, não a pessoa branca, né? Então a gente fala de um sistema que favorece as pessoas brancas. Isso, né, isso é um dos pontos que a gente trabalha como branquitude. Outro ponto importante é o acesso que as pessoas têm a diversas oportunidades nos contextos sociais, econômicos e políticos. E isso pode ser traduzido como maiores chances de conseguir empregos que são melhores ou receber salários mais altos, maior representatividade e poder de decisão e tratativas mais respeitosas por sua cor de pele. Então, por exemplo, eu costumo dizer, né, que nós, pessoas brancas, podemos ir ao mercado e em determinado momento, se a gente quer consumir alguma coisa, a gente vai consumir e pôr no carrinho depois para pagar, ninguém vai passar pela cabeça dessa pessoa, de algum segurança do mercado, que a gente vai consumir e não pagar aquilo. Pessoas negras são constantemente perseguidas ou vigiadas, né, em supermercados. E elas não têm a mesma liberdade. Eu estou trazendo esse exemplo, mas a gente pode pensar em inúmeros. E elas não têm essa mesma liberdade ou essa mesma possibilidade sem estar passando por uma vigia constante, tá? Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Eu tenho uma família interracial formada pela adoção, eu tenho dois filhos negros e eu um dia, né, compartilho aqui com vocês essa história. Um dia eu estava com meus filhos no mercado e falando, olha, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Eu falo, não, espera eu passar para a gente chegar em casa e aí vocês comem. E eu falei, não, tudo bem, pode abrir aqui, depois que vocês comerem, vocês põem no carrinho para a mamãe pagar. E passou um tempo eu conversando com uma amiga que é negra, e ela trouxe uma perspectiva para mim, Má, e quando eles estiverem sozinhos? Você acha que você está ensinando um valor para eles, mas na verdade você pode estar colocando eles numa situação bastante arriscada, porque o viés que as pessoas têm, e isso é um tema que provavelmente o Léo vai abordar com vocês em algum momento sobre o viés inconsciente, é o que dirige, né? É o que faz a gente segurar a bolsa mais forte quando a gente vê uma pessoa negra se aproximando da gente. Então, essa parte da nosso viés, da construção, né, e desse racismo que estrutura a nossa sociedade, faz a gente ter algumas ações, que pessoas brancas não são discriminadas nas mesmas situações enquanto pessoas negras são. Então, é importante a gente pensar privilégio, e eu queria ler um trechinho aqui rapidinho de um livro, que é Porque eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, que ele traz o seguinte, tá? Aqui no livro, tá? Para alguns, a palavra privilégio, no contexto da branquitude, invoca imagens de uma vida habituada ao luxo, aproveitando os mimos dos super ricos. Quando falo de privilégio branco, não quero dizer que as pessoas brancas tenham uma vida mais fácil, que nunca tenham lutado ou que nunca tenham vivido na pobreza. Mas o privilégio branco é o fato de que, se você é branco, sua raça quase certamente afetará positivamente a sua trajetória de vida de alguma forma. E aí que está a grande questão, gente, e você nem vai perceber. Privilégio branco é a ausência das consequências negativas do racismo, uma ausência de discriminação estrutural, uma ausência da sua raça sendo vista como um problema em primeiro lugar, uma ausência de menos chances de sucesso por causa da minha raça. É uma ausência de olhares engraçados direcionados a você, porque acredita-se que você esteja no lugar errado. Uma ausência de expectativas culturais, uma ausência da violência promulgada em seus antepassados por causa da cor de suas peles, uma ausência de uma vida inteira de marginalização sutil e divisória,
uma exclusão da narrativa de ser humano. Então, quando a gente fala de privilégio, não é luxo, não é mimo, né? E aí é importante, pode passar, Léo, por favor, a gente entender que muitas vezes a gente pensa assim, não fez porque não se esforçou, não fez porque prefere ficar ali naquela situação, né? Essa questão da meritocracia, ela se cruza muito com a questão da branquitude e do privilégio, porque basta se esforçar. E isso é um mito, porque nem todo mundo tem a mesma condição de partida. E isso é muito importante a gente entender, né? Se a gente for entender que pessoas brancas têm mais acessos, né? Os acessos à educação, por exemplo, são os mesmos, né? Os acessos à saúde. Existem pesquisas que mostram as diferenças salariais entre homens negros, homens brancos, mulheres negras, mulheres brancas, por exemplo. Então, a gente parte de um princípio que nem todo mundo tem a mesma condição de partida, nem todo mundo sai do mesmo lugar. Então, quando a gente fala, essa pessoa não se esforçou, a gente está partindo de um princípio que a gente não está enxergando a estrutura da nossa sociedade. Como a nossa sociedade foi estruturada, né? Como foi o processo de colonização do Brasil? Como foi o processo, da Primeira República, depois que a gente tem a abolição da escravatura? Quais foram os discursos, que foram pautados, né, que pautaram a construção do Brasil na Primeira República, em que era interessante, depois de tanto tempo de escravização, exterminar, né? Era o extermínio das pessoas negras. Em como? De que forma? Né? Pelo cruzamento racial, buscando que a cada geração esse Brasil que foi pautado pelo sangue, né, que foi construído a partir de muitas vidas de pessoas negras, ele fosse se tornando branco, tá? Mas isso eu deixei aqui um ponto para vocês se aprofundarem depois, que são as teorias raciais, as teorias eugênicas, porque é muito importante a gente entender da história que a gente vive no nosso país, para a gente entender o que é o racismo estrutural. Que estrutura o racismo no país e por que hoje pessoas negras são discriminadas pela cor de sua pele, enquanto pessoas brancas têm mais acesso, tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E se a gente não entende da história do nosso país, se a gente não entende do processo de colonização, de Primeira República, de teorias racistas, e eugênicas, em que o motivo era exterminar essas pessoas para clarear o Brasil, a gente vai cair nesse discurso de que a pessoa não se esforça. E a gente não entende que nem todo mundo tem o mesmo ponto de partida, porque nem todo mundo tem o mesmo acesso, tá? Então, a meritocracia, ela desconsidera esses contextos históricos, tá? Sociais, raciais, econômicos, né? A gente tem a ideia é só focar no resultado final, mas a gente não pensa no processo. E não é pensar no processo dessa geração que está aqui agora, é pensar no processo desde o começo, para entender, né, quantas pessoas, é, das pessoas que foram escravizadas, de que forma isso foi feito, a que custo, a que uso. E quem se beneficiou e se beneficia até hoje, né? Outro dia eu estava ouvindo uma fala da Lia Weiner Schuckmann e ela trouxe uma reflexão bem importante. Ela falou: a gente está na quinta ou sexta geração de imigrantes europeus, né? Eu sou um fruto dessa geração, né? Meus avós são italianos e vieram na política de meus bisavós e vieram na política de imigração para o Brasil. E quem são as pessoas que têm as fazendas, os sítios, as chácaras ou as possibilidades, né? Quem que tem? Quem que detém esse poder? Então, acho que é importante a gente fazer algumas reflexões. E eu costumo dizer que é um assunto bastante delicado, sabe? Porque toca muito a gente num lugar em que a gente às vezes não quer estar, mas a gente está.
E o que que a gente vai fazer com isso depois que a gente entende que lugar que a gente está e quem a gente é, né? Por isso que é importante a gente entender todo esse processo para que a gente possa ter ações, ou seja, transformar as nossas ações. Por favor, Léo. E eu queria também falar de um livro que é o da Grada Quilomba. Meu livro está todo marcadinho aqui. E eu tirei essa parte aqui logo do comecinho do livro da Grada, que ela se inspira em Paul Gilroy também, mas ela aprofunda, né? Como eu sou psicóloga, ela aprofunda a partir do viés da psicanálise. Eu achei muito interessante. Então, o primeiro passo é a gente não entrar na fragilidade branca, ou seja, não, isso não é comigo, não sou racista. É partir do princípio que se a gente está em uma sociedade racista e a gente se beneficia dessa, né, se a gente tem mais acessos, se a gente se beneficia desses privilégios, a gente também faz parte disso. Então, reconhecer é conhecer novamente. Para quê? Para ter novas ações, tá? Então, num primeiro momento, quando a gente se depara com esse tema, e eu já tenho uns 5, 6 anos que eu falo sobre esse tema, e é sempre muito delicado, porque mexe muito com as pessoas, assim. Então, quando vocês ouvem isso que a gente está trazendo hoje para vocês, a ideia é que vocês possam se abrir, porque não é contra, é a favor, é para a gente poder fazer junto, tá? Então, o que que a Grada traz nesse livro? Que para a gente poder transformar, que é o último estágio da responsabilização, a gente passa por vários deles, né? O primeiro é a negação. Não, não sou racista. Não, isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou racista. Ou quando a gente tem uma fala ou um ato racista, a gente fala, isso não foi a minha intenção. Mas também não sai do lugar para lidar com isso. Seja para buscar um letramento, para entender que não foi a sua intenção, mas o que você pode fazer diferente de uma próxima vez, né? Ou para você entender como que você vai sair desse lugar. Então, não sou. Primeiro passo é a negação. Não, não quis, não tive a intenção. E eu acho que na mídia a gente tem alguns exemplos dessa negação, né? Não sou racista, não foi a minha intenção e tudo mais. Depois, o segundo estágio é a culpa. Nossa, me sinto péssima com isso. Fico muito mal quando ouço essas coisas. Mas, novamente, assim como a negação, a culpa não faz você sair do lugar, porque ela não traz nenhuma ação a não ser um lamento, né? Primeiro, uma negação, não, isso não, de jeito nenhum. Segundo, a culpa, você não sai desse lugar, porque você entra num looping de lamentação, você se sente mal com isso, mas não busca estratégias para lidar com isso. Um terceiro, né? Um terceiro ponto desse ciclo é a vergonha. Quando você entra num processo de letramento racial, pessoas brancas, que eu acho que é mais do que responsabilidade na nossa sociedade, você começa a se deparar com situações que você já foi racista, ou que você tem pensamentos racistas, ou que você tem falas racistas. E a partir do momento que você vai se letrando, você vai entendendo em qual lugar você está nesse processo, vem a vergonha. Como eu pude não ver isso antes? E eu costumo dizer, gente, que é um caminho sem volta, porque depois que você vê, não dá mais para desver, porque não é só aquilo que a gente acha, é histórico, tá? A gente tem um processo histórico, assim, tem música, piada, livro. Primeiro Congresso Mundial de Raças em Londres, em 1911, em que o diretor nacional da época defendeu que o Brasil em 2012 estaria branco, por exemplo. Então, são dados, ninguém está aqui falando a opinião ou o que acha, a gente está pautado em ciência e em conhecimento historicamente acumulado. Então, quando você se dá conta disso no seu processo de letramento, como que você não pôde ver isso antes, né?
me envergonho do que eu represento, sinto vergonha do silêncio e da minha omissão. Mas ainda assim você não fez nenhuma transformação na sua ação. Você ainda não saiu do lugar. Mas isso já é um passo que vai mexendo com o seu processo de transformação, né? De como que você vai lidar com isso. Uma outra, né, um outro passo desse ciclo é o reconhecimento. Ou seja, o racismo existe, eu participo dele mesmo sem intenção. É preciso escutar e agir. Ou seja, aqui já é um outro processo do letramento que você faz. Você fala, não, peraí, eu preciso ouvir e entender como eu vou agir a partir disso, né? E aí, o último deles, que é o que eu entendi a partir do meu processo de letramento, e eu acho que é um dos motivos de que, porque eu tô aqui hoje também, que é a responsabilização, é agir de forma ética e concreta. Não é só como eu me sinto, mas o que que eu vou fazer com isso, né? Como que você, o que que você vai fazer? E eu entendo que existem inúmeras ações, o Léo vai trazer alguns pontos para a gente, ele vai aprofundar em outros desses que eu deixei aqui uma pincelada, para que vocês possam entender que existem inúmeras ações, né? Que você pode fazer já dentro da sua casa, a partir de hoje. Olha que legal. Então, assim, você não precisa ter uma biblioteca, né? Você tem inúmeros acessos. Então, hoje, eu costumo dizer que a gente tem livros, podcasts, filmes, músicas. Então, a gente tem acesso a inúmeras possibilidades de que esse conhecimento chegue até nós, para que a gente se responsabilize. E o que a gente está fazendo aqui hoje é parte desse processo de responsabilização a partir do reconhecimento de que a gente precisa transformar as nossas ações. Então, eu trago essa perspectiva da branquitude para vocês como um aquecimento das reflexões para o grupo, para que vocês possam entender que existe sim um sistema que beneficia pessoas pela sua cor de pele. É isso. Agora eu passo aqui a palavra para o Léo. E ele vai aprofundar alguns pontos para vocês que hoje, tenho certeza que hoje vocês já podem começar a fazer. Ah, muito obrigado, Marília. Eu vou aproveitar aqui esse gancho que você deu, né, e trazer um pouco, né, a partir do que você já trouxe sobre a questão da branquitude, do privilégio branco, um pouco sobre educação antirracista e práticas antirracistas, né, que havia sido o nosso combinado, né? Então a gente é, pensar um pouco sobre a branquitude, o privilégio branco contigo, e eu trazer um pouco aqui dessas questões relacionadas à educação antirracista. E aí, para falar disso, né, eu trago sempre algumas perguntas, né? E a minha pergunta primeira é por que falar sobre relações raciais em casa e na escola, né? Talvez eu não vá responder essa pergunta agora, mas de repente seria interessante vocês que estão aí nos acompanhando, de repente escrever no chat, né? Trazer algumas perguntas para a gente também, para além dessas que a gente está colocando, para que a gente possa responder, né, ao término da nossa explanação. Então, assim, por que falar sobre relações raciais em casa e na escola? Se vocês puderem ir escrevendo aí, depois a gente pode ir lendo algumas questões que vocês vão trazendo e até discutindo também essas questões relacionadas ao que vocês vão escrevendo no chat. E aí, para a gente refletir e começar, de fato, pensando na perspectiva da educação antirracista, né, a gente pensando, né, na educação dos nossos filhos, das nossas filhas, né? Que impacto a ausência de uma educação antirracista ela pode ter na formação de nossas crianças, né? E na forma como elas aprendem a conviver com as diferenças. Bom, eu vou tentar trazer um pouco aqui do que eu estou trazendo nessa pergunta, justamente para que a gente possa
refletir sobre como é que a gente se molda, né? Como é que a gente se forma enquanto cidadã e enquanto cidadão dentro dessa nossa sociedade, sem pensar, né, na perspectiva de raça enquanto estrutura da nossa sociedade, levando em consideração que a nossa sociedade, sociedade brasileira, é uma sociedade colonial, né? Que ela teve um pé fincado no colonialismo. Se a gente teve um pé fincado no colonialismo, a gente não tem como desassociar, né? Por mais que a gente já tenha passado por uma série de ações, de ciclos econômicos, de questões sociais dentro da nossa sociedade, mas há uma barreira, né, chamada racismo, né, que ela ainda é muito latente dentro da nossa sociedade. Então, quando a Marília fala, né, da filha dela e do filho dela, né, fazendo esse percurso por dentro do supermercado, né, e querendo fazer algo que é simples, né, corriqueiro, que qualquer criança quer fazer, e nós negros, e nós pessoas que convivemos com crianças negras, convivemos com pessoas negras e temos dimensão, né, de como essas questões se dão, a gente pensa duas, três, quatro vezes, né, antes de autorizar ou de fazer qualquer coisa nesse sentido. E isso acaba acontecendo muito, né, porque a gente tem um histórico de aprendizagem de como ser racista na nossa sociedade. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que a gente chega na sala de aula, né, e a gente vai ter lá uma disciplina, vamos aprender hoje a ser racista. Não, isso não existe. Mas a gente aprende isso na convivência, né, desde que a gente é muito pequeno. Porque, por exemplo, é, imagina o seguinte: a gente sai para ir no shopping com as nossas filhas, com nossos filhos, bem pequenininhos, assim, com 4, 5 anos de idade, né? E as nossas crianças elas vão acompanhando a gente, né? E elas vão perceber que dentro desse espaço, a maior parte das pessoas, dependendo do shopping que você tiver, dependendo da área, né? A maior parte das pessoas que estão ali para usufruir, né, daquele espaço são pessoas brancas, né? E normalmente você vai ver pessoas negras servindo, né, fazendo as vendas, ou fazendo a limpeza, ou fazendo a segurança. E isso já vai treinando o olhar, desde a mais tenra idade, né, dos nossos filhos, um lugar que as pessoas negras ocupam, né, dentro da nossa sociedade. E eu posso extrapolar isso, né, sair do shopping e pensar no ambiente escolar. Né? Se a gente levar em consideração, né, e aí não precisa muito de uma questão de dados, né, de um censo ou de diagnóstico para fazer isso. A olhos vistos, a gente consegue ver isso nas escolas que a gente trabalha, né? A maior parte das pessoas brancas ou estão na área de gestão, ou são professores, são coordenadores, e a maior parte das pessoas negras nesses espaços estão, são educadores que não estão na sala de aula, né? Vamos dizer assim, são seguranças, são porteiro, né? Enfim. Então a gente tem dimensão, né? A gente começa a ter uma dimensão de como é que o nosso olhar ele é treinado, né? Em diversos espaços. Bom, e aí eu estou trazendo isso porque coube a mim falar um pouco de educação antirracista, né? Então, para falar de educação antirracista, eu não consigo falar somente de educação antirracista sem antes trazer algumas pinceladas históricas aqui, né? Que a Marília já começou e eu vou dar continuidade um pouco no que ela trouxe, né? Então, a educação antirracista, para mim, ela acaba tendo três pilares, né? Que dentro da nossa sociedade, né? Se a gente pensar historicamente, o mito da democracia racial, ele meio que foi fundante dentro dessa perspectiva é, o que eu diria de um segundo passo, né, de se pensar as relações raciais no Brasil, né? Porque o primeiro passo
ele ele está ligado, né, a uma perspectiva de um racismo de inferiorização e hierarquização a partir de uma ótica é, do racismo científico, né, que eu vou falar dele antes de falar do mito da democracia racial. Depois, né, a gente tem uma outra questão que é essa quebra do mito da democracia racial vinculado com a questão do letramento racial, né? E depois que a gente tem essa perspectiva do letramento racial, a gente volta naquilo que a Marília falou, né? Que é o que que a gente vai fazer depois que a gente tem essas informações todas, né? Então, eu vou fechar a perspectiva da educação é, antirracista pensando muito nessa perspectiva das ações do cotidiano, né? Então, para falar disso tudo aqui, eu vou me valer de três autores que eu vou mostrar para vocês aqui. Não coloquei a imagem deles, mas eu vou falando para vocês aqui quem são eles. Esse aqui é o Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, ele foi muito enaltecido, né? Durante um período muito grande da nossa sociedade brasileira. E Gilberto Freire ele é interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem um texto, né, o livro dele, Casa Grande Senzala, de 1933, é um livro fundante dentro da perspectiva das ciências sociais no Brasil. Desculpa. Por quê? Vocês lembram que a Marília falou lá atrás, de 1911, do Congresso Mundial das Raças, que aconteceu em Londres? Então, o João Batista de Lacerda, quando ele vai lá falar que a gente ia conseguir acabar com a população negra, ele fez isso baseado, né, na perspectiva do racismo científico, né, levando em consideração que nós éramos diferentes, né, e que essas diferenças elas incutiam em quem não era branco uma inferioridade inata. E essa inferioridade é ela a partir de uma perspectiva biológica. Esse cara aqui, o Gilberto Freire, ele foi orientando do Franz Boas, né, que foi um antropólogo alemão, e o Franz Boas, né, ele começou a discutir antropologia cultural. E a partir dessa perspectiva da antropologia cultural, ele passa a apresentar uma ideia de que nós, seres humanos, a única diferença que a gente tinha era a diferença cultural. Ou seja, a partir da forma como a gente se relaciona com o mundo, né, estão postas as diferenças. Então, assim, isso dá um salto de qualidade, né, para a gente discutir a perspectiva das nossas diferenças extraordinário. E aí, a partir disso, a gente poderia muito bem parar de falar de raça. Né? Porque, assim, se nós somos todos iguais, né, não tem necessidade de falar de raça, né? Só que o que que acontece? É inegável que nós temos diferenças fenotípicas, né? Assim, o que a gente apresenta para fora aqui, né? Ou seja, na quantidade de melanina, uns tem mais, outros tem menos, né? No cabelo crespo, né? Ou no cabelo que é liso, né? Nos olhos. Isso tudo faz parte de um contexto relacionado a uma questão geográfica e como a gente também, né, se separou, né, ao longo de milhares de anos, né, e fomos criando línguas diferentes, e fomos criando costumes diferentes, culturalmente nós somos também diferentes, né? E aí é que entra, né, o Gilberto Freire, quando ele começa a pensar no Casagrande Senzala, né, essa perspectiva das nossas diferenças, fazendo essa diferença a partir de uma análise, né, da relação da Casa Grande, de quem está na Casa Grande, quem está na Senzala, ele vai trazer, é óbvio, né, que existiam questões ele vai narrar, inclusive, né, questões muito violentas, né, de relação entre senhores e escravizados, mas ao mesmo tempo também ele vai trazer umas nuances, né, umas questões
que suavizam muito, né, essa relação entre quem é escravizado e quem está escravizando, né? E aí, a partir disso, né, a partir dessa parte do texto dele, que se debruçaram muito mais para pensar nesse mito da democracia racial. Essa democracia racial, na verdade, esse termo não foi cunhado por ele, né, foi por um outro pesquisador depois, o Roger Bastide, mas, de qualquer forma, ele trouxe a ideia inicial. E essa ideia inicial, ela foi trazida, né, para os governos a posteriores, né, primeiro por Getúlio Vargas, né, tanto dentro do período ali que ele ficou de 30 a 45 no poder, tanto pelo período democrático que a gente teve ali, né, depois que ele sai de 45 até 64, e inclusive pela ditadura militar, né? E aí isso vai se acirrar na negativa e na falta de perspectiva de se criar políticas públicas, né, pensando nesse viés da questão racial, levando em consideração que os dados que eram levantados já desde a década de 60 e de pesquisas que foram feitas naquele período, aqui pelo pessoal da sociologia da USP, né, com Florestan Fernandes, Otaviani, Fernando Henrique, dentre outros, né, Costa Pinto, já traziam indícios de que existia racismo sim no Brasil, né? Levando em consideração dados de empregabilidade, né? Dados de acesso à educação. Só que o que que acontece? Era muito mais vantajoso, né? Vamos dizer assim, nos vender enquanto uma sociedade que não tinha discórdias, né, ou disputas do ponto de vista racial. Isso meio que acaba sendo é, colocado em xeque, né, essa perspectiva do mito da democracia racial, depois que a gente tem a promulgação da Carta Magna, né, da Constituição de 1988, porque a Constituição de 1988 ela vai trazer uma série de garantias de direito, né, embora ela não fale, né, expressamente que se precisa tratar de forma diferente, né, de quem é tratado de forma diferente, né? Ou trazendo a perspectiva da raça como uma questão para ser é, trabalhada através de vagas afirmativas ou qualquer coisa nesse sentido, mas os dados, né, que o IBGE e que o IPEA traziam já nesse período apontavam para uma clivagem, né, para uma diferença brutal entre pessoas negras. E aí, quando eu estou falando de pessoas negras, eu estou falando ali da categoria do IBGE, né, que são brancos, amarelos, que são asiáticos ou descendentes de asiáticos, indígenas, pretos e pardos. Negros, quando eu estou falando, é a junção de pretos e pardos, né? E dentro dessa junção de pretos e pardos, as pessoas negras, né? Por que que há essa junção? Porque percebe-se que pretos e pardos têm a maior quantidade é, a maior quantidade de desigualdades, né, em relação aos outros grupos, né, principalmente em relação aos brancos na sociedade brasileira. E aí, se você pega os dados lá de menos escolaridade, está entre pretos e pardos. Os dados de menos acesso à escolaridade está entre pretos e pardos. Menos acesso à rede de água e esgoto, entre pretos e pardos. Menos acesso a trabalho no mercado do ponto de vista formal, está entre pretos e pardos. Então, foi um mecanismo que se criou para pensar em políticas públicas para se equilibrar isso, né? E aí, a partir do momento que se pensa nisso, esse mito da democracia racial, ele vai meio que eclodir, né? Eclodir no sentido de ser dinamitado, né? Então, assim, hoje em dia são poucas ou raríssimas, né, as pessoas que ainda advogam, né, sob a lógica da democracia racial. Quando há 30, né, 40 anos atrás,
as pessoas que faziam esse tipo de discussão que eu estou fazendo aqui, ou que a Marília fez anterior a mim, né, mesmo trazendo dados e apontando, né, questões que estão, né, sendo colocadas dentro da sociedade, eram taxadas de racistas, né? Mesmo, né, apresentando dados, né, e apontando que a gente tem uma sociedade que tem na sua estrutura, né, o racismo como um fundamento principal, ou um fundamento principal, não um fundamento principal, mas um eixo fundante da nossa sociedade, né? E aí eu vou passar desse aqui, vou tirar aqui o Gilberto, e vou trazer a imagem aqui do professor Adilson Moreira. O professor Adilson Moreira, ele tem um livro que eu vou apresentar para vocês aqui no final, que é o racismo recreativo, né? No qual ele faz toda uma genealogia do humor e como é que o racismo recreativo ele se coloca, né, dentro de uma perspectiva de formação da nossa sociedade. Eu não vou falar disso aqui agora, porque é um papo que a gente vai ter mais para frente, né? Mas o professor Adilson ele está aqui porque ele recentemente escreveu um livro chamado Letramento Racial, né? E esse livro, eu acredito que ele já nasce um clássico, né? Assim, se a gente for, se a gente for fazer alguma analogia com clássicos, né? Esse letramento racial do professor Radilson, ele é tão clássico quanto O Meu Lugar, aquela obra que o Arlindo Cruz canta sobre Madureira, né? Ou ele é tão clássico quanto aquele gol que o Pelé fez na década de 70, né? Na, na Copa do Mundo no México. Então, assim, eu trouxe uma, uma parte aqui do que ele conceitua como letramento racial, e eu vou ler para vocês, que ele diz que o letramento racial é o quê? Ele inclui tanto o conhecimento da realidade quanto ações transformadoras. Ou seja, o letramento racial, ele não permite só a discussão acadêmica, né? O letramento racial, ele não permite só a aprendizagem, né? E o letramento racial, ele está ligado também a uma mudança de atitude, né? Ele está ligado também a uma proposta de transformação do ser e da sociedade, pensando numa perspectiva de inclusão. E aí, dando continuidade. A solidariedade cívica requer que as pessoas estejam aptas a identificar práticas discriminatórias. Ou seja, sem o letramento racial, a gente consegue identificar uma prática discriminatória muito exacerbada, assim, né? Do tipo, chamou o outro de macaco. Comparou uma pessoa negra a fezes, né? Qualquer coisa assim nesse sentido, coisas escatológicas, assim, que não passam batidas. Mas, assim, algumas coisas que vêm na sutileza, né? Se a gente não tiver o letramento racial, dificilmente a gente vai conseguir compreender. E muito para além disso, né? Nós, educadoras e educadores, quando a gente não tem o letramento racial, a gente acaba confundindo uma prática racista com bullying. E são coisas totalmente diferentes. A gente acaba nomeando ações, né, X com ação Y. E a gente, enquanto família também, né? Estou falando de educadores, educadores, mas a gente, enquanto família também, dando continuidade aqui. Mas que também estejam dispostas a cooperar para criar mecanismos necessários para a construção de iniciativas capazes de promover a inclusão racial. Ele se torna necessário para o desmantelamento do sistema de desigualdade racial presente na sociedade brasileira, condição para que possamos realmente construir um regime verdadeiramente democrático. Então, assim, a gente não consegue falar de democracia se a gente tiver ainda imperando
mesmo que não de forma legal, mas dentro da subjetividade, né, e dentro de algumas questões que estão tão inoculadas na nossa mente que a gente não consegue perceber, né, ações racistas que são colocadas e postas, né, no dia a dia. Bom, então essa é a contribuição que eu trago aqui do professor Radilson. Eu vou passar para a Djamila, né? A Djamila Ribeiro, que é filósofa, né? Mestre em filosofia e tem alguns livros, né? Escritos, né? Ela tem o, um livro que é bem interessante dela, que é o Lugar de Fala, né, que é um livro que é um dos primeiros livros que ela traz, né, e ela vai trazer uma terminologia que foi criada pela Simone de Beauvoir, né, que é o lugar de fala, e ela vai trazer para a nossa realidade brasileira. E acabou que o lugar de fala, né, dentro da nossa sociedade, dentro dessa perspectiva de militância da internet, acabou sendo um lugar de apontar dedo na cara dos outros, dizendo, né, quem poderia falar sobre relações raciais ou não, ou sobre sexualidade, ou sobre gênero ou não, mas sem considerar o que ela falava no livro de fato, né, que no lugar de fala todos têm, só que algumas pessoas vão ter um lugar de vivência, né, de experiência. Então, assim, o meu lugar de experimentar, né, ser um homem negro dentro da sociedade, falar a partir desse lugar, é diferente da Marília, que é uma mulher branca, né? Isso não quer dizer que ela não possa falar sobre relações raciais, né? Mas a experiência dela vai ser diferente da minha, que experimento isso, né? Vai ser diferente dos filhos dela, né? E por aí vai. Né? Então, era isso que a Djamila trazia ali. Mas eu não trouxe a Djamila aqui para ficar falando de lugar de fala. Eu trouxe aqui a Djamila porque ela escreveu um outro livro que é muito interessante e que precisa ser um livro que as pessoas que estão dando o pontapé inicial no letramento racial precisam ler. E é esse livro aqui, ó, que é aqui apareceu, né? É o Pequeno Manual Antirracista. Né? Nesse livro aqui, a Djamila ela vai trazer alguns pontos, né, para a gente poder pensar no que a gente faz para se tornar antirracista dentro da sociedade, né? Então, como é que a Djamila vai destrinchando isso? Ela fala que a gente precisa se informar sobre o racismo, né? Então, se informar é pegar uma bibliografia, ler, pegar filmes sobre relações raciais, ler, conversar com pessoas negras ou pessoas que tenham conhecimento sobre relações raciais e conversar, né? Ela vai falar para a gente enxergar a negritude, né? E o que que é enxergar a negritude? É você perceber que existem pessoas, né, que estão discutindo questões relacionadas ao que é ser negro na sociedade, né? Será que ser negro na sociedade é só ter a tonalidade de pele mais escura? Será que ser negro na sociedade também não está ligado a uma forma de estar e de ser dentro dessa sociedade? Será que isso também não tem a ver com as nossas religiões, com a nossa forma de se comportar, com as nossas formas de criação cultural, né? Seja através do samba, através da capoeira, né? Através de comidas sagradas, né? Como a feijoada, como o acarajé e tantos outros. Reconheço os privilégios da branquitude, né? Então, a Marília já falou disso, né? Eu não vou me aprofundar, mas é ter dimensão de que o privilégio, um dos principais privilégios da branquitude é de você não se preocupar com a sua raça dentro da sociedade, né? É você ter ciência de que você vai entrar dentro do supermercado e você não precisa se preocupar que o segurança vai ficar andando atrás de você, porque
pessoas negras dentro da nossa sociedade são tidas como suspeitas, né, a todo momento. Percebo o racismo internalizado em você, né? Ter dimensão de que a gente também reproduz, né, questões racistas porque a gente aprende, né, isso no cotidiano. Então, como eu falei no início da minha fala, se a gente aprende a identificar que pessoas negras têm um lugar, né, pensando na perspectiva do mercado de trabalho, né, a gente aprende também através de piadas, né, quem é que sofre, né, com essa questão de piadas, né, dentro de uma perspectiva do racismo recreativo, ou até mesmo, né, nessa questão de identificar pessoas negras como potenciais é, pessoas que estão à margem, né, da sociedade de forma geral. Apoie políticas educacionais afirmativas, né? Isso tudo ela traz nesse livro que eu falei, tá, gente? Então, assim, quando ela está falando de políticas educacionais afirmativas, ela naquele momento ali, ela estava falando de ações afirmativas voltadas para as universidades, né? Pensando nas ações afirmativas que foram criadas para que pessoas negras e indígenas e pessoas pobres entrem nas universidades com uma pontuação maior, né, do que pessoas brancas. E aí aqui muitas das vezes já se discutiram, né, e tem pessoas que discutem também, a questão do mérito, né? Não, mas eu estudei muito, né? Então, e eu acabei não entrando, né? Então, uma série de questões relacionadas a isso. E aí acaba uma pessoa negra pegando a minha vaga. Mas se a gente levar em consideração, né, que a gente tem uma universidade pública, né, e que ela precisa atender ao público, né, à população brasileira, por que que a pessoa branca ela leva em consideração que essa vaga era dela, né? Por que que essa vaga ela era específica para uma pessoa branca e não para uma pessoa negra, para uma pessoa indígena? Se a gente levar em consideração também que quando é, a gente precisa saber de onde que as pessoas partem, né? Então, assim, eu gosto muito de uma alegoria que foi criada há um tempo atrás, pensando no seguinte: imagina duas pessoas que nascem no mesmo dia. Uma, ela é pega e pegam um esparadrapo e amarram ela toda. E aí essa pessoa ela vai ficar, né, amarrada e ela vai ser alimentada, mas ela vai estar amarrada até os seus 18 anos. E uma outra pessoa que ela vai poder se alimentar, ela vai poder se exercitar, ela vai correr, ela vai ter professores, ela vai ter psicólogo, ela vai viajar para fora do país, vai fazer intercâmbio, vai aprender outras línguas. E no dia que essas duas pessoas elas completam 18 anos, colocam essas duas pessoas numa espécie de corrida. Elas vão ter que correr 100 metros, né? E ali antes, né, um minuto antes dessas duas pessoas começarem a correr e de darem a largada, retiram o esparadrapo daquela primeira, que foi alimentada, que sobreviveu, mas que ela está com os seus músculos todos atrofiados, né? E dali a um minuto vai ser dada a largada, e a largada é dada, né? E a outra pessoa que teve acesso a todas essas outras benesses, ela corre disparada e o outro não consegue dar nenhum passo. Bom, se a gente pensar na nossa estrutura educacional, se a gente pensar na nossa estrutura do ponto de vista socio-racial, é meio isso que acontecia, né, dentro dessa disputa, né, dos vestibulares sem esses processos de cotas raciais. E aí, né, como estudioso da área, eu amplio, né, essas políticas aqui que Djamila traz, não só para a perspectiva das universidades, mas eu amplio isso também hoje para as escolas particulares, né? As escolas particulares, principalmente escolas particulares de ponta, que têm um alto desempenho, né, nas universidades
públicas, universidades particulares de renome, né, que essas escolas também elas possam ampliar a sua diversidade, pensando na perspectiva de entrada também de estudantes negros. E aí, para além disso, pensar também em vagas afirmativas no mercado de trabalho para pessoas negras. Então, e aí ela já traz o gancho, né, que é transforme seu ambiente de trabalho. E aí, pensando nessa perspectiva de transformar o seu ambiente de trabalho, é pensar, né, em como é que a gente pode fazer também, né, nas nossas empresas, nas nossas consultorias, né, nos nossos negócios, como é que a gente pode fazer também para alavancar carreiras de pessoas negras, né? E aí, alavancar carreira de pessoas negras, por quê? Porque tem essa dívida histórica, né? Porque é algo que eu preciso resolver. Não, não é por isso. Pode ser também, mas é porque quando a gente tem um ambiente mais diverso, né, para a gente solucionar problemas, quanto mais pessoas de diversas áreas, né, ou de diversos lugares, ou de diversos históricos pensando, né, na solução desses problemas, é melhor do que a gente ter um grupo específico, né, que na maioria das vezes, né, na nossa sociedade são homens brancos héteros cis, né, tendo vagas, né, de solução de problemas ou de liderança, né, dentro dessa perspectiva. Leia autoras e autores negros. Então, assim, todo mundo que está aí, depois me manda uma listinha aí de quantos autores negras e autores negros vocês estão lendo, né? Ou que vocês leram esse ano, né? Então, assim, se não tiver, também não tem problema. Eu vou dar uma lista aqui daqui a pouco. É, mas, assim, por que que a gente fala isso, gente? Porque, por exemplo, se a gente pega um livro de literatura para ler, e normalmente um livro de literatura trazem algumas perspectivas, né, de personagens negras, a experiência de uma pessoa que escreve a partir das suas vivências, né, e aí trazendo para a baila, né, um termo que a Conceição Evaristo cunhou, né, que é o escrevivência. Tem muita diferença, né, de uma pessoa branca escrevendo sobre a experiência de pessoas negras dentro da literatura. Então, assim, ler pessoas negras, né, é fundamental também para que a gente possa ampliar, né, a diversidade e pensar outras coisas, né, para além do que é colocado a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Questione a cultura que você consome, né? Acho que dialoga muito com essa questão do lei autores negras, né? E aí essa cultura, né? Ela está ligada à música, né? Ela está ligada à dança, ela está ligada à arte, né? Ela está ligada a essa coisa maravilhosa que é viver e que é construir cultura, né, e admirar culturas, né, admirar a arte e reproduzir, né? Então, assim, é a gente verificar também quanto de arte, né, e de outras culturas a gente consome no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Combater a violência racial, isso é extremamente importante, né? Se a gente não tem entendimento de que existe uma violência racial e que ela é muitas das vezes implementadas, implementada pelo Estado brasileiro e a gente não combate isso, fica difícil, né, você estar desenvolvendo ações antirracistas. E aí eu estou falando isso porque se a gente pega os dados, né, lamentavelmente, a maior parte das pessoas que são assassinadas, seja pela polícia ou que são assassinadas, né, não só em confronto com a polícia, mas mortas por através de ações belicosas, né, em sua maior parte são homens negros
e pobres, né? Ao longo do ano 2000, né, no Brasil, a gente tinha, em algumas favelas do Rio de Janeiro, meio que uma fratura, né, na árvore, não é árvore genealógica, mas naquela, vamos supor, né, eu não me recordo agora na geografia como eles usam, mas a gente tem ali a quantidade de pessoas por idade, né, levando em consideração o sexo e raça, quando a gente pensava em homens negros, né, com idade laboral, né, de 18 a 30 anos, a gente tinha meio que uma fratura, né, nessas comunidades do Rio de Janeiro. O que não difere muito, né, de outras periferias também Brasil afora. E ela faz um convite também para que nós sejamos todos antirracistas, né? E ser antirracista é colocar em prática, né? Não só essas questões aqui que ela elenca, como outras também que a gente vai aprendendo, que a gente vai construindo, né, ao longo dos anos. Então, nesse livro, né, o Pequeno Manual Antirracista, eu entendo que ele é muito mais do que um pequeno manual, mas ele é um convite, né, para mudança de atitude, né? Eu indico muito, né, a leitura desse livro dela, assim como eu indico também, principalmente para quem está se iniciando, né, nessa jornada do antirracismo, a leitura desses livros aqui, né? Eu e a Supremacia Branca, da Laila Saad. Esse livro ele é muito interessante porque a Laila, ela, desculpa, ela, assim como eu, ela trabalha com consultoria e com palestras também. Ela, se não me engano, hoje ela mora na Arábia Saudita, mas ela é uma mulher negra que ela vivia na Inglaterra. E ela escreve meio que 28 passos, né, para a gente identificar como é que a supremacia branca e o privilégio branco ele se insere, né, dentro da nossa sociedade, né? Da nossa sociedade, ela não está falando do Brasil especificamente, mas ela está falando do Ocidente e principalmente de países que foram colonizados. Pacto da Branquitude aí é da Cida Bento, né? Um livro que é fundante assim para a gente poder pensar como é que as relações entre pessoas brancas elas se dão numa perspectiva de manutenção de poder, né? E como é que a gente pode pensar em estratégias para trabalhar numa perspectiva que não é de igualdade, mas de equidade. Porque assim, quando a gente pensa em igualdade, né, há muito, né, a gente aprendeu, né, que a igualdade é o termo que a gente precisa utilizar, a gente precisa tratar todo mundo de forma igual. Só que desde muito tempo a gente trata todo mundo de forma igual e esse tratar de forma igual ele gerou desequilíbrios, né? Então assim a gente precisa tratar com perspectiva da equidade, né? Que é onde entra também a questão das ações afirmativas. Eu não vou me aprofundar nisso porque eu vou discutir isso mais para frente com vocês. O Movimento Negro Educador é um livro interessantíssimo da Nilma Lino Gomes, que ela vai apresentar como é que esse movimento social negro, né, desde o início da década de 20 do século passado, através das suas organizações, ele veio pensando na perspectiva dos direitos humanos e para além da perspectiva dos direitos humanos, ligado aos direitos humanos ao direito à educação. E como é que a educação ela pode ser um pilar, né, para que a gente possa romper essa estrutura de desigualdades, né, e de manutenção de pobreza. Então, ela traz, né, esse construto, né, de como é que esses saberes, né, que pessoas negras têm e podem ter para contribuir para a nossa sociedade. Por fim, eu trago o Adilson Moreira, né, com o que eu já apresentei ele lá na frente com o outro livro, mas aqui trago o Racismo Recreativo, que ele vai fazer essa genealogia do humor, né, e pensar nessa perspectiva do racismo recreativo. Então,
Eu espero que vocês já devem ter dado print na tela aí para vocês depois adquirirem esses livros para a gente ir trocando ideias sobre eles. O meu próximo slide aqui é um agradecimento, né, por a gente poder fazer essa troca com vocês, mas esse agradecimento ele não é um adeus, não é um até logo e nem é um tchau, acabou. A gente ainda tem uns 15 minutos aqui, então eu vou fazer o seguinte: eu vou parar de compartilhar a minha tela e acho que cabe a gente agora, Marília, a gente ir lendo, retomando aqui, porque eu não consegui fazer isso de imediato, né, o que as pessoas trouxeram. Né? E se houver alguma pergunta, a gente já vai respondendo, e se não tiver, a gente faz as nossas perguntinhas aqui para a gente, pode ser? Pode sim, Léo. Você consegue acessar aqui as questões que o Sim. pessoal trouxe? Você se Uhum. incomoda de ler duas enquanto eu bebo água aqui, eu já volto. Vamos lá. Eu acho que tem um ponto, tem um comentário importante, né, que a gente pode pensar aí nas ações no ambiente escolar, como que isso pode ser tratado a partir de, por exemplo, se a gente tem alguma situação no ambiente escolar que tenha como base a discriminação, por exemplo, né, como que a gente pode tratar, entender essa perspectiva como ensinamento mesmo, né? E eu penso muito na justiça restaurativa, né? Porque a punição e entre a restauração desse comportamento e o processo de punição, né? Como regimento escolar, enfim, porque toda escola tem, mas a importância da gente trabalhar isso, porque são pessoas em formação, né? E quando principalmente, e aí eu vou de novo falar um pouco da minha experiência, né, de crianças negras que circulam em espaços majoritariamente brancos, em escolas majoritariamente brancas, como que faz, né, como que a gente pode trabalhar essa perspectiva, se a gente tem ali, né, uma discriminação aparente, explícita ou mesmo avelada, como um processo, porque a escola é um lugar em que se ensina, né? Então, a ideia é essa, considerar esse jovem como uma pessoa, essa criança, esse jovem como uma pessoa em formação, qual que é a importância desse ensinamento, né? E se existe alguma estratégia específica para fazer isso. Essa foi a pergunta? Eu traduzi o comentário numa pergunta. Tá, como é que a gente faz para fazer isso diante de uma perspectiva no ambiente escolar, né? É, então, eu entendo, né, que para a gente debelar, né, essas questões dentro do ambiente escolar, a gente precisa ter uma ação que ela não pode ser exclusiva de um professor X, Y ou Z, né? A gente tem que ter, se não toda a escola, né, pactuando da perspectiva de que precisa ter uma alteração dentro desse contexto escolar, é, se não todo mundo, a gente precisa ter, sei lá, mais de 80% de pessoas, né, dentro desse contexto. E aí uma questão, né, que é muito profícua, né, para que a gente possa é, fazer essas alterações, é ter a gestão da escola, né, ciente de que algo precisa ser feito, né, é ter a gestão da escola com o letramento racial em dia, né, vamos dizer assim, e não só com o letramento racial em dia,
mas também com o interesse e o desejo de fazer a mudança, né? Porque, assim, os estudos mais recentes sobre a Lei 10.639, 11.645, né, que são as leis que obrigam as escolas a trabalhar de forma positiva a questão do negro e dos povos indígenas no Brasil, traziam, né, uma questão ali que muitas das vezes era um professor ou uma professora que acabava pegando para si, né, essa, essa questão, né, e acabava que não era colocado em prática, né? Porque assim, se você não tem a gestão, né, fazendo o trabalho, né, que precisa ser feito, orientando, né, a forma como precisa ser feito, né, e se não é se é um trabalho, né, somente de duas, três pessoas, esse trabalho ele acaba não sendo desenvolvido de forma, digamos assim, coerente, né? Então, assim, é preciso que a gestão esteja convencida, né, de que se faz necessário ter esse trabalho sendo desenvolvido e atuar, né, fazer um diagnóstico, montando um plano de ação, né, para poder ter esse desenvolvimento. Eu não sei se eu te Olha só, respondi. acho que respondeu, mas a gente tem coisa boa aqui, ó. Chimamanda e Conceição Evaristo eu li esse ano, olha só. Tem pessoal já aí Aê! antecipando, né? É, Muito tem um bom, muito bom. comentário também que durante o vou falar de um comentário, tá? Que durante a vida conviveu com familiares racistas e só se deu conta disso na juventude quando passou a se questionar. E como educadora, essa pessoa hoje atua numa escola pública, ela pode exercer as ações de forma mais incisiva e assertiva. E agora, como mãe, reproduzindo o letramento racial. No meu lugar de privilégio, estamos juntos. Olha só, mais uma coisa boa aqui, Léo. Acabei de ler A Visão das Plantas com meu filho e foi muito enriquecedor para nós. Discutimos muito as questões pertinentes. Eu acabei de ler esse livro também por conta do vestibular. Eu tenho interesse de ler. Eu vou emendar num assunto em que uma pessoa trouxe aqui. Eu gosto muito de ler os autores negros das listas de vestibular. Então, tem sim. A gente tem hoje uma abertura maior, né? Uma ampliação desse quadro. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler os livros de vestibular, porque eu sou uma educadora, eu estou na escola, mas também porque eu gosto de entender esse processo de como essa lista é feita, qual é o viés, e a gente tem hoje uma abertura, assim, né? É, Ô, tem Marília, uma pessoa que traz. Oi. desculpa te interromper, mas tem alguém que também trazendo, que já leu, né? Olhos d'Água. Inclusive, hoje eu estava dando uma olhada, né? Eu perdi o meu, eu preciso comprar outro. Eu fui na. Uhum. Eu passei, né? Enfim, eu tive que levar E meu aí filho estão ao médico. perguntando aqui, ó, se existem livros desse de letramento para crianças. Muito bom, muito Sim. bom, muito bom. Tá, eu vou falar um pouco desse então. É, não precisa ser necessariamente um livro de letramento racial para as crianças, né? Apontando as questões aqui da forma como a gente está apontando. Mas dependendo da faixa etária, né? Existem livros bem interessantes assim que dá para você trabalhar em casa ou na escola a perspectiva de não só a perspectiva da, da autoestima da criança negra, né? Mas dá para trabalhar também um viés de pessoas negras em um lugar que não seja esse lugar que normalmente é colocado, né? De que são pessoas que não contribuíram
né, para o conhecimento, para os bens tecnológicos da nossa sociedade. Eu não vou fazer. Ah, eu vou fazer sim. É, eu não ia fazer, como é que se diz? Propaganda, né? Mas eu vou fazer. A editora Mostarda tem uma série de livros infantis que eles trazem uma série de personalidades negras, né? Então, assim, são livros que trabalham uma perspectiva de personagens negras, né, de forma positiva, né? Então, assim, você tem desde Luiz Gama a Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Tebas. Então, assim, dá para você fazer um passeio histórico pela história do Brasil pensando em personalidades negras. E aí, para além disso, né, tem uma editora chamada Palas, que ela tem vários livros também que trazem personagens negras, né? Eu vou falar aqui de um livro que é que é meio que um clássico, né? Ele acho que é da década de 90, que é o Menino Nito, né? Que é um menino negro chorando, né? Por uma situação corriqueira com o pai, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar essa perspectiva do letramento racial com as crianças, não necessariamente abordando dessa forma dura e rígida, como a gente não trouxe de forma dura e rígida, né? Mas através de conceitos, né? Essa Mas a coisa toda. ideia é positivar. Eu acho Positivar, que quando a é. gente traz quando a gente trabalha com a questão da criança, a partir dessa perspectiva, com esse foco do letramento ou da educação antirracista mesmo, né? Ou educação para o combate do racismo, a gente pensa na positivação. Então, assim, como que a gente vai positivar aquilo que é a nossa sociedade negativa? Então, quando chega para um papo entre nós, adultos, a gente tem um outro lugar, né? Porque a gente tem uma capacidade de entender um processo histórico, a vivência, o viés, a questão da reflexão. Com as crianças, a gente já parte da positivação. Então, quando o Léo traz Tebas, Lélia Gonzalez, Luiz Gama, enfim, diversos, eu tenho vários aqui deles, a gente está falando da positivação. Por exemplo, essa questão do preconceito, muito que acontece com as meninas ou com os meninos, do cabelo, né? Principalmente quando a gente está falando de educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais. Essa questão do cabelo, ela acontece muito na escola, né? E a gente tem na nossa sociedade, a gente vai discutir a perspectiva do que é o cabelo bom e do que é o cabelo ruim, tá? Dentro, obviamente que eu estou dizendo que a gente não vai classificar como bom e ruim, porque existem tipos de cabelo, mas para a criança a gente vai valorizar as diversas possibilidades dos diversos cabelos. Entende? E com isso, dentro dos diversos cabelos, por exemplo, o cabelo da criança negra, sabe? Então, assim, é uma outra perspectiva de letramento a partir da positivação da identidade, da subjetividade, da existência de pessoas negras e indígenas na nossa sociedade. Então, é um outro tipo de trabalho que ele vem a partir de pinceladas, né? E também com o alinhamento do nosso discurso, porque a escola faz, mas tem um outro comentário aqui que eu já vou aproveitar e linkar, que é a família fazendo junto, isso vai trazer um processo, uma base, né? De você não cair em outros discursos que também são discriminatórios, discursos capacitistas, etaristas, enfim. Só para fechar um pouquinho, para entender quais são, de onde a gente parte em cada momento de vida que a gente está na escola, tá? Tem uma outra pergunta aqui. O que fazer na. Ai, Léo, te cortei? Desculpa, tô aqui Não, aquecida. eu queria só fechar dizendo que essa questão que você está trazendo, né? Dependendo da faixa etária, a gente vai positivar, e quando a gente vai positivar, a gente não vai trazer perspectiva de sofrimento e de escravidão, né? É isso, né? É trazer
uma questão positiva mesmo, né? Trazer. E existem várias editoras hoje, né? A editora Malê também, que trabalha com livros infantis e que tem sempre personagens negras. Mas para a gente poder parar de falar um pouco de livro e trazer uma questão que foi colocada aqui, mas antes de passar para lá, né? Só dizer que estou lendo a canção Pra Ninar Menino Grande, né, da Conceição Evaristo, que tem o Fio Jasmim como quase que protagonista geral do livro. Esse livro é muito interessante. O Omobá, da Kilsan de Oliveira, também é bem interessante. Esse Blue Eyes, que é que foi traduzido aqui como Olho Mais Azul, né, se eu não me engano, da Toni Morrison, que é um livro assim que te deixa em transe assim quando tu termina de ler, porque tu fica meio que com pena de uma pessoa que comete um ato de pedofilia, né? É muito é muito perturbador aquilo. Mas vamos lá, Marília, eu vou trazer Mais uma uma, pergunta aqui. Eu vou pode, trazer vai uma você. vou trazer uma pergunta aqui, ó. Como em um ambiente altamente polarizado levarmos conceitos de educação antirracista a uma parcela mais ampla da nossa comunidade. Em uma comunidade escolar que tem performance como valor comum, tratar sobre como preservar e estimular a potência de crianças racializadas não seria estrategicamente um caminho de consenso para atingirmos pais fora de uma bolha que já possui letramento. Eu acho que sempre é uma questão sempre que a gente não pode deixar de discutir. Então, assim, é uma responsabilidade. Primeiro, que se a gente vai pensar em processos de lei dentro da escola, a gente tem, né, como o Léo trouxe, a 10.639 e a 11.645, que são as leis que trazem essa perspectiva, né, do ensino da história, afro-indígena para a sala de aula. Como que a gente pode chegar, né, nesse consenso? Qual o caminho? Eu acho que é realmente oportunizando, né? A escola está oportunizando espaços para que isso possa ser discutido. Então, hoje aqui, de uma maneira uma pincelada, sem aprofundar muito, a gente já discutiu um conceito que muitas vezes está por trás de muitos discursos, que é a meritocracia, né? Não se esforça. Então, como que é, né? Como que a gente, se a gente precisar se colocar no lugar dessa pessoa, né? A gente, outro dia estava conversando até sobre isso, Léo, né? Como que essa pessoa chega, que acessos ela tem e o que que a gente pode fazer para possibilitar uma vivência e um acolhimento mesmo, né, dentro da comunidade. Então, é, a ideia é que a escola, é o que a escola está fazendo, é abrir esse espaço para discussão, né? É um caminho que vai sendo aos poucos também, né? A gente espera que parte-se de um nível de que todos estejam no mesmo nível de letramento a partir dessas ações para que a gente possa agir e atingir quem está fora desse lugar. Porque se todo mundo, se um, ó, é uma sementinha, né? Tem um poema do Jairo Pereira que se chama Amor, que ele fala assim: espalhe amor, e se sobrarem as sementes, espalhe mais. É uma coisa assim, é um poema lindo, gente. Tem, vocês podem ouvir nas plataformas. Jairo Pereira é incrível. E aí, eu acho que é isso. Se a gente, nos pequenos lugares que a gente está, a gente amplia isso, a gente vai trazendo pessoas para essa perspectiva. Porque se espera que a gente tenha que a gente tenha ações semelhantes quando a gente está dentro de uma comunidade. A escola é uma comunidade. Então, a gente vai também tendo ações semelhantes, pensamentos, processos de desconstrução, que para algumas pessoas é mais fácil, para outras demora mais. E essas ações que a escola está fazendo, elas. é, a gente acaba atingindo pais, né, fora de uma bolha que já possui letramento, a partir disso.
porque a escola está fazendo uma, duas, três. Veja bem, a gente tem livros no vestibular, então é uma discussão que a escola também vai ter que colocar em outros lugares. Então, eu acho que a gente começa a atingir aquilo que eu falei no começo: quer ir rápido, vai sozinho, quer ir longe, vai em grupo. E isso são boas estratégias para que a gente possa, como que eu vou dizer, ter o mesmo diálogo, né? Ter a mesma fala, o mesmo pensamento e as mesmas ações. O que mais aqui? Tem Ô, uma Marília, coisa aqui. Tem mais uma que eu gostaria de saber aqui, ó. Sou professora há 40 anos, há mais estudantes pretos, pardos, indígenas em uma turma hoje do que eu tive nos meus primeiros 20 anos de professor. A universidade abriu-se para novos integrantes, mas em pouco tempo formaram-se grupos segregados. Léo, você acha, por que será que isso acontece? então, eu não sei necessariamente se são grupos segregados, né? E aí eu vou falar a partir da minha experiência, né? Quando eu passei no vestibular para o UFRJ, isso em 2000, vou entregar a minha idade, hein? Em 2001, eu passei através de uma ação do PJMC, do PJMC, do PVNC, que era o Pré-Vestibular para Negros e Carentes, né? Que é uma organização que foi inspirada na cooperativa Steve Biko, de Salvador, né? Que foi uma das primeiras organizações no Brasil que começou a pensar em criar núcleos para estudantes negros de baixa renda estudar para poder passar no vestibular. Então, assim, eu participei dessa organização como estudante, depois como professor e como coordenador. E eu lembro que quando a gente entrou na universidade, a gente entrou numa universidade que tinha um público majoritariamente branco, né? Então, assim, entramos umas 15 pessoas, né? Vamos dizer assim, na UFRJ, num período que não havia cotas ainda, né? As cotas elas foram implementadas na UERJ no ano seguinte, né? Mas nós que passamos para a UFRJ, eu lembro que a gente criou um coletivo, né, chamado CONEI, que era a Comunidade Negra do IFIX. E vira e mexe, a gente se reunia para a gente discutir os nossos problemas, né, que eram muito diferentes dos problemas dos meus colegas brancos de classe média alta que estudavam lá também, né? Enquanto eu tinha dificuldade de pegar mais dinheiro para ir para a faculdade de trem, né, saindo de Belfort Roxo, onde eu cresci, alguns colegas da minha sala, eles reclamavam que o IFIX, né, que era o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, não tinha estacionamento para eles poderem guardar o carro deles. Então, assim, a relação que eu tinha com esses colegas, ela era tão diferente, mas tão diferente que a gente precisava desses espaços que quem escreveu aqui chamou de segregado, né? Que eu não entendo que seja um espaço segregado, mas eu acho que é um espaço de acolhimento, né? Para a gente poder se manter nesses espaços de acolhimento, de fortalecimento de grupo, né? Vamos dizer assim. Porque, assim, os meus problemas eram problemas extremamente diferentes, né, dos problemas dos meus colegas brancos que moravam na zona sul do Rio, né? E eu consigo revisitar isso quando eu leio um livro, tá aqui, ó, esse livro aqui da Bárbara Carini, que é o Querido Estudante Negro, né? Assim, eu lendo o livro da Bárbara Carini, eu consigo me ver, né, há 20 anos atrás, né? Acredito que a Kátia também deve ter, se não leu ainda, né, ou se já leu, vai ter uma relação direta, né, com esse livro, pensando na perspectiva do período que a gente passa na universidade. Então, assim, eu não diria que são espaços de segregação, mas eu diria que são espaços
de construção de de espaços de construção de autovalorização, né? E não só de autovalorização, mas de troca entre iguais, né? Vamos dizer assim. E isso não acontece só na universidade, né? Quando a gente percebe a entrada de mais estudantes negros e indígenas, né? A gente percebe isso também nas escolas particulares, quando tem bolsas, né? Isso também vai acontecer nesses espaços, porque, quer queira, quer não, tem um lugar também de troca, né, entre iguais, né? Então, acho que não é necessariamente um lugar de segregação, né, mas sim um lugar de construção coletiva, né, e de manutenção ali de checklist com o outro, se está tudo bem, né, do que a gente está criando e o que a gente está construindo dentro desses espaços. Bom, acho que a Kátia já está aqui para nos alertar de algo. É, bom, chegou o nosso tempo, né? O tempo combinado. Se me permitem, eu acho que eu posso acrescentar na discussão final uma questão que eu também vivi como aluna, e eu fui aluna universitária na USP, aqui na FEFELESH, antes de muita coisa, né? Antes de cota, antes de qualquer outra forma de iniciativa desse tipo. E hoje, como professora, eu percebo a mesma coisa, né? A gente tem galgado mais passos, tem alcançado, tem buscado essa equidade, alcançado mais acessos, né? Como a Marília falou, mas a gente ainda não caminha junto no pertencimento. Então é por isso que os grupos, sejam os grupos negros, sejam os grupos LGBT, sejam os grupos PCD, procuram se agrupar justamente para esse acolhimento e esse reconhecimento entre si, porque o pertencimento ainda tá longe de ser alcançado dentre essas práticas para a equidade. A gente está caminhando, mas a gente ainda não tem. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, de todos os pais, todos os responsáveis, professores, colegas que estiveram aqui presente, todo mundo aqui que está na equipe, todo mundo da Comissão Budget Racismo, que estava aqui nos bastidores, né? Eu me apresentei no início como uma das integrantes, mas somos muitos. Agradecer ao Léo e à Dedé que estão preparando, né, esse ciclo para nós. Agradecer a presença da Marília, né, que foi muito bom nessa, né, abertura desse nosso ciclo, e deixar o convite para que todos estejam no próximo, que será no dia 7 de outubro, confirmando, é isso? Isso, dia 7, isso, 7 de outubro, que também vai ser online, mas nós teremos mais dois encontros depois que serão presenciais aqui no colégio. Então, todos estão convidados e que isso seja só o começo de um passo bastante importante, agora com as famílias também, de ter maior acesso ao conhecimento, às discussões, e que muita coisa do que a gente discutiu aqui, do que a gente ouviu, vamos levar para entender mais e conversar mais, trocar com os nossos familiares. Eu sou familiar também, né? Porque eu tenho um sobrinho aqui na escola, então a gente também discute essas questões dentro do seio familiar. Muito obrigada a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.